Bom, gente, depois de algum tempo, estou aqui retornando. Tive que passar algumas semanas em São Paulo, dando assistência à minha mãezinha, internada no Hospital Albert Einstein. Ela continua sob cuidados médicos, espero que dê tudo certo. Retornei aqui para Brasília, peguei uma gripe daquelas e agora sim estou retomando as minhas atividades de vídeo. Hoje é segunda-feira, dia do nosso quadro. Vem por aí, onde analisamos os principais indicadores que vão ser divulgados entre terça e sexta-feira dessa semana, sejam eles do Brasil ou do mundo. A respeito disso, fora do nosso país, só vai ter na quarta-feira alguma apreciação sobre nossos irmãos argentinos. Então vamos lá para o trabalho. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Amanhã, na terça-feira, o IBGE vai divulgar a antecipação da inflação de fevereiro agora de 2025. É o IPCA 15 que mede os preços ao consumidor daquela faixa de renda entre 1 e 40 salários mínimos, variando entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Mês passado, para recordar, houve uma inflação bastante moderada, que foi uma surpresa, de 0,11%, revertendo perspectivas muito, mas muito pessimistas dos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, que realmente a alta dos preços foi muito além das expectativas e se tinha uma desconfiança de disparada inflacionária que ainda não aconteceu. E o dado agora de fevereiro, essa antecipação inflacionária, vai ser muito sintomática, porque se houver uma reação, e estão falando muito em aumento de preços, especialmente de gêneros alimentícios, mas se houver uma alta generalizada de preços, vamos sim ter que nos preocupar, já que a taxa de juros está a níveis estratosféricos. O Brasil já deve ser novamente a taxa real de juros mais alta do mundo, então temos que analisar esse dado com muito carinho. Se a inflação permanecer estável em 0,11, vamos deixar até 0,2%, a economia brasileira, a dinâmica da economia brasileira ganha créditos e isso vai impedir um novo estouro do dólar, como aconteceu no final do ano passado até a primeira quinzena de janeiro. Senão vão ter muito trabalho, ou pelo menos muitos poucos de ansiedade pela frente. Já na quarta-feira, como antecipei, sairemos aqui do nosso Brasil varonil na direção dos hermanos argentinos. O que vai acontecer lá? Vai sair, vai ser divulgado pelo governo daquele país o indicador de atividade econômica. Lembrando que, depois de vários e vários meses de resultados negativos na comparação com o mesmo período do ano anterior, teve uma exceção em maio do ano passado, mas de resto, tudo foi recessão, mais recessão, mais recessão. Aconteceu uma novidade em novembro, que foi uma alta, quase um empate de 0,1%. E na quarta-feira vai ser divulgado o resultado de novembro. Lembrando que a economia argentina ela vem passando por profundas transformações, alguns dizendo que o atual presidente, o economista Javier Milei, é um louco varrido, outros que é um gênio, mas o fato é o seguinte: a Argentina, como estava antes da posse dele, não conseguiria continuar por muitos meses, porque estava num processo de depressão. E, como comentei, em novembro, houve uma alta da atividade econômica, novembro de 2024, portanto, uma alta da atividade econômica de 0,1%, o que pode ser o prenúncio de uma reversão do processo recessivo deles. Por isso que o indicador de dezembro não apenas fecha 2024, vai indicar ou um retorno a tempos de queda de produção ou uma sustentabilidade, uma recuperação pela qual eu pessoalmente torço muito e acredito que vai ocorrer. Mas vamos esperar a informação dessa quarta-feira para conferir se a Argentina vai ou não vai entrar em efetiva recuperação da economia. Como eu falei, minha apreciação, sem garantias nesse momento, é que sim. Na quinta-feira, um indicador importantíssimo para o atual contexto da economia brasileira, que é o fluxo cambial estrangeiro. Lembrando, nós estamos vivenciando, nós estamos experimentando desde o último trimestre do ano passado um acirramento de pessoas que vão tirando dinheiro da Bolsa de Valores do mercado financeiro brasileiro na direção de outros lugares, em função de perspectivas de instabilidade da própria economia do nosso país.
Por um lado, é o déficit público elevado, por outro, são expectativas inflacionárias que até agora, vamos ser muito francos, não vêm se consolidando. Mas a questão do aumento da dívida pública, apesar de um pequeno recuo em dezembro, está numa rota bastante periclitante que gera, assim, desconfiança sobre o futuro da administração das contas públicas brasileiras. E se as contas públicas brasileiras estão sob desconfiança, isso significa que cada vez menos pessoas vão querer investir seu capital financeiro aqui no país. Aí vem aquele fenômeno de alta da Selic que pode ter continuidade se as contas públicas não se ajustarem, que é exatamente o dado a ser analisado na sexta-feira. Mas ainda sobre o fluxo cambial estrangeiro, nós tivemos na primeira semana de fevereiro uma pequena recuperação, mas depois disso mais dinheiro vem saindo do Brasil, moeda estrangeira, do que entrando, e isso continua a ser muito preocupante. Nosso país está queimando muito, mas muito suas reservas cambiais, importantíssimas reservas cambiais, em função desse fenômeno nada agradável que depende, como eu falei, credibilidade do Brasil frente ao exterior e até frente aos investidores aqui do nosso país. E, finalmente, para fechar o Fora de Curva de hoje, na sexta-feira vai ser divulgado pelo Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, o balanço orçamentário referente ao mês de janeiro. Lembrando, isso aí é despesa menos receita, ou receita menos despesa. Se o resultado for positivo, bom para o Brasil. Se for negativo, muito ruim para o nosso país, que nós vamos estar entrando em um novo momento, um provável novo momento de crise cambial, como aconteceu no final do ano passado e início desse ano. O que se espera? Normalmente, em janeiro, o setor público tem um superávit entre receita e despesa. Será que esse superávit vai ser maior que do ano passado? Se for maior, é uma boa notícia. Se for déficit ou até muito menor que o ano passado, vamos ter preocupação pela frente, porque as contas públicas, isso vai significar que as contas públicas não estão sendo devidamente controladas, administradas, e esse é o ponto que vem detonando com a credibilidade brasileira para os investidores, e o Brasil, com uma dívida pública de vários trilhões de reais, chegando a mais de 70% do produto interno bruto do país, precisa dessa credibilidade para conseguir girar esses títulos, essa dívida, no sentido de manter uma estabilidade econômica interna. Então, essa última semana de fevereiro, antes do carnaval, portanto, vai ser muito reveladora e vai nos mostrar, sinalizar vários indicativos a respeito do que nós podemos esperar para o nosso país nos próximos meses até o cômputo total de 2025. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam daquela tríade: like, compartilhamento e inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente semana a todos. Até breve. Tchau, gente.